O Bodhisattva Clark Aston Smith. Pois o Bodhisattva é a fonte e o produto final. Antes de Zotakwa, ou Yogzotot, ou Kyulyut descerem das estrelas, o Bodhisattva já habitava os pântanos escaldantes da terra recém-criada. Uma massa sem cabeça ou membros, gerando as salamandras amorfas da época primordial e os pavorosos protótipos da vida terrena. E toda a vida terráquea, assim é dito, deverá retornar por fim, através do grande círculo do tempo, ao Bodhisattva. O livro de Eibon. Poltregardiz encontrou o cristal leitoso numa pilha de restos de muitas terras e eras. Havia entrado na loja do vendedor de curiosidades, seguindo um impulso sem objetivo. Sem qualquer objetivo específico em mente que não a distração ociosa de olhar e tocar uma miscelânea de coisas reunidas de muitos locais distantes. Passando os olhos pelo material, sem método algum, sua atenção foi atraída por um brilho embotado em uma das mesas. E extraiu a esquisita pedra em formato de orbe de sua posição sombria e atulhada entre um pequeno e feio ídolo asteca, o ovo fossilizado de uma moa, e um obsceno fetiche nigeriano, feito de madeira negra. A coisa tinha mais ou menos o tamanho de uma pequena laranja, e era levemente aplanada nas extremidades, como um planeta em seus polos. Aquilo intrigava Tregardiz, pois não era um cristal comum, sendo nebuloso e mutável, com um brilho intermitente em seu âmago, como se fosse alternadamente iluminado e escurecido a partir de dentro. Segurando-o à luz da janela cheia de neve, estudou-o um pouco, sem conseguir determinar o segredo daquela singular e regular alternação. Sua confusão logo foi complicada por uma sensação cada vez maior de vaga e irreconhecível familiaridade, como se houvesse visto a coisa antes, em circunstâncias agora totalmente esquecidas. Chamou o vendedor de curiosidades, um hebreu diminuto de ar de antiguidade empoeirada, que dava a impressão de estar perdido em considerações comerciais, em alguma rede de devaneios cabalísticos. Pode dizer-me alguma coisa sobre isto? O vendedor contraiu de maneira indescritível e simultânea os ombros e as sobrancelhas. É bastante antigo paleogênico, poder-se-ia dizer. Não posso dizer muito, pois sabe-se pouco. Um geólogo encontrou-o na Groenlândia, sob o gelo glacial, em terreno mioceno. Quem sabe? Pode ter pertencido a algum feiticeiro da Tule Primeva. A Groenlândia era uma região quente e fértil sob o sol da época miocena. Sem dúvida é um cristal mágico. E pode-se ter estranhas visões em seu âmago, caso seja observado por tempo suficiente. Tregardiz ficou bastante surpreso, pois a sugestão aparentemente fantástica do vendedor trouxe à mente suas próprias sondagens de um ramo da sabedoria obscura. Em particular lembrava-se do livro de Eibon, aquele volume esquecido e oculto tão estranho e raro, que disse ter sido passado adiante através de uma série de múltiplas traduções, a partir de um original pré-histórico escrito no idioma perdido da Hiperbórea. Tregardiz, com bastante dificuldade, obtera a versão francesa cópia que estivera em posse de muitas gerações de feiticeiros e satanistas, mas nunca conseguira encontrar o manuscrito grego a partir do qual aquela versão fora derivada. O original remoto e fabuloso era tido como a obra do grande mago hiperbóreo que lhe dava o título. Era uma coleção de mitos sombrios e ominosos, de liturgias, rituais e encantamentos tão malignos quanto esotéricos. Não sem sentir calafrios, no decorrer dos estudos que uma pessoa comum acharia mais que singular, Tregardiz havia feito comparações do volume francês com o temível Necronômico, do árabe louco Abdul al-Yazre.
Encontrara muitas correspondências de significância bastante sombria e aterradora, junto com vários dados proibidos que eram desconhecidos do árabe ou omitidos por ele, ou por seus tradutores. Seria isso o que estava tentando relembrar, pensou Trégardis? A referência breve e casual no livro de Eibun a um cristal nebuloso que fora propriedade do mago Zum-Mesa-Malinche, em Mutulan? É claro. Era tudo fantástico demais, hipotético demais, incrível demais, porém Mutulan, a porção norte da antiga Hiperbórea, supostamente correspondia mais ou menos à Groenlândia moderna, que antes seria uma península do continente principal. Será que a pedra em suas mãos, por um acaso fabuloso, seria o cristal de Zum-Mesa-Melins? Trégardis sorriu consigo mesmo, diante da ironia que era sequer conceber essa noção absurda. Tais coisas não aconteceriam, pelo menos não na Londres contemporânea. E de qualquer forma, muito provavelmente o livro de Eibun não passava de fantasia supersticiosa. Mesmo assim, havia algo no cristal, que continuava a tentá-lo e persuadi-lo. Terminou por comprar o cristal, por um preço razoavelmente moderado. A soma foi declarada pelo vendedor e paga pelo comprador, sem qualquer barganha. Com o cristal no bolso, Trégardis apressou-se em voltar a seu alojamento, ao invés de continuar o passeio de lazer. Instalou o globo leitoso em sua mesa de trabalho, onde ficou firme sobre uma de suas extremidades oblatas. E então, ainda sorrindo com o próprio absurdo, pegou o manuscrito em papel de pergaminho amarelado, o livro de Eibun, de seu lugar numa coleção um tanto abrangente de literatura em comum. Abriu a capa de couro vermiculado, de fechos de aço manchado, e leu para si mesmo, traduzindo a partir do francês arcaico, o parágrafo que referia-se a Zum-Mesa-Melins. Este mago, bastante poderoso entre os feiticeiros, encontrara uma pedra nebulosa, semelhante a um orbe, um tanto achatada nas extremidades, na qual podia contemplar muitas visões do passado terreno, e até mesmo dos começos da terra, quando o Bosatla, a fonte encriada, repousa vasta e inchada e fermentescente em meio à geleia vaporosa. Mas daquilo que chegou a contemplar, Zum-Mesa-Malinche deixou poucos registros. E as pessoas dizem que ele desapareceu de maneira desconhecida. E depois disso o cristal nebuloso se perdera. Trégardis colocou o manuscrito de lado. Mais uma vez, havia algo que o tentava e seduzia, como um sonho perdido ou uma memória condenada ao esquecimento. Impelido por uma sensação que não ponderou ou questionou, sentou-se diante da mesa e começou a fitar resoluto as profundezas da orbe gelada e nebulosa. Sentia uma expectativa que, de alguma forma, era tão familiar, uma parte de sua consciência tão permeante, que nem chegou a dar-lhe um nome. Minuto após minuto, ficou ali sentado, observando o reluzir e apagar alternados da misteriosa luz no âmago do cristal. Quase que imperceptivelmente, foi abatendo-se sobre ele uma sensação de dualidade onírica quanto à sua pessoa e seu ambiente. Ele ainda era Trégardis, mas também era outro alguém. O aposento era o do seu apartamento em Londres, mas também uma câmara em algum lugar estrangeiro, embora bastante conhecido. E em ambos os lugares, ele fitava com resolução o mesmo cristal. Após um interim, sem surpresa da parte de Trégardis, o processo de reidentificação tornou-se completo. Ele sabia que era Zum-Mesa-Malinche, feiticeiro de Mutulan, estudante de toda a sabedoria anterior à sua própria época. Sábio em segredos terríveis não conhecidos por Trégardis, que era um amador em antropologia e ciências ocultas na Londres dos dias recentes. Buscou através do cristal leitoso uma maneira de conseguir conhecimentos ainda mais antigos e terríveis. Ele havia adquirido a pedra de maneira duvidosa,
vinda de fonte mais que sinistra. Era singular e incomparável, em todas as terras ou tempos. Em suas profundezas, todos os anos anteriores, todas as coisas que já haviam acontecido, supostamente eram espelhadas e revelar-se-iam ao visionário paciente. E através do cristal, Zum-Mezamalan sonhava recuperar a sabedoria dos deuses que morreram antes que a Terra houvesse nascido. Haviam passado para além do vácuo sem luz, deixando sua sabedoria inscrita em tabuletas de pedra ultraestelar. Tabuletas guardadas no Lodaça primordial pelo demiurgo amorfo e idiota, o Bodhisattva. Apenas através do cristal conseguiria encontrar e ler as tabuletas. Pela primeira vez, estava testando as virtudes propaladas do globo. Em volta de si, uma câmara enfeitada de marfim, cheia de livros e parafernálias mágicas, estava lentamente esvaindo de sua consciência. Diante dele, numa mesa de alguma madeira negra hiperbórea, gravada com cifras grotescas, o cristal parecia inchar e aprofundar-se, e em suas profundezas translúcidas contemplou um rápido e desconexo turbilhão de cenas vagas, transitórias como as bolhas na calha de um moinho. Era como se estivesse testemunhando o mundo real, com suas cidades, florestas, montanhas, mares e prados fluindo abaixo dele, iluminando-se e escurecendo-se como se a passagem dos dias e noites fosse bizarramente acelerada no fluxo do tempo. Zum-Mezamalan esquecera Poltergeist, perdera a lembrança de sua própria existência e dos arredores em Mutula. Momento a momento, a visão fluente no cristal ficava mais definida e distinta, e a própria orbe aprofundava-se até causar vertigens, como se estivesse de uma altura insegura, espreitando um abismo jamais antes sondado. Ele sabia que o tempo retrocedia no cristal, desenrolando diante dele o cortejo de todos os dias já passados. Mas um estranho alarmismo o arrebatou, e temeu continuar observando. Como alguém que quase caiu de um precipício, forçou-se para fora do trance da orbe, com um arranco violento. Mais uma vez, diante de seu olhar, o enorme mundo rodopiante que havia espreitado não passava de um pequeno e nebuloso cristal, na sua mesa rúnica em Mutula. E então, pouco a pouco, pareceu que o grande aposento de painéis esculpidos de marfim de mamute estava estreitando-se para formar outro lugar, mais escuro. E Zum-Mezamalan, perdendo sua sabedoria sobrenatural e poder feiticeiro, retornou, em uma estranha regressão, a ser Poltergeist. Porém, aconteceu que não conseguiu retornar completamente. Tregardiz, tonto e cogitabundo, encontrava-se diante da mesa de trabalho onde havia posto a esfera oblata. Sentiu a confusão daquele que sonha e ainda assim não despertou totalmente do sonho. O aposento o confundia de maneira vaga, como se algo estivesse errado com seu tamanho e mobília. E sua lembrança da compra do cristal das mãos de um vendedor de curiosidades misturava-se esquisita e discrepantemente com a impressão de que havia adquirido o objeto de maneira bastante diversa. Sentia que algo muito estranho havia acontecido com ele, ao espreitar o cristal. Mas exatamente o que? Não conseguia lembrar. A experiência havia deixado aquele tipo de turvação que advém de uma orgia de haxixe. Assegurou-se de que era Poltergeist, que vivia em tal e tal rua em Londres, que o ano era 1932. Mas tais verdades e lugar comum tinham de certa forma perdido seu significado e validade. E tudo ao seu redor parecia fantasmagórico e insubstancial. As próprias paredes pareciam evanescer como fumaça. As pessoas nas ruas eram espectros de espectros. E ele mesmo não passava de uma sombra perdida, um eco vagante de algo há muito esquecido. Resolveu não repetir o experimento de cristalomancia.
Os efeitos eram demasiado desagradáveis e duvidosos. Mas no mesmo dia seguinte, seguindo um impulso irracional ao qual sucumbiu quase que mecanicamente e sem relutância, encontrou-se sentado diante do orbe nebuloso. Mais uma vez tornou-se o feiticeiro Zum-Mesamelins, em Mutula. Mais uma vez sonhou para recuperar a sabedoria dos deuses pré-mundanos. Mais uma vez fugiu do cristal aprofundante, com o terror daqueles que temem Caia. E mais uma vez, embora de forma tênue e duvidosa, ele se tornava Poltregardis. 3 vezes Tregardis repetiu a experiência, em dias sucessivos. E a cada vez, sua própria pessoa e o mundo ao seu redor tornavam-se mais tênues e confusos. Suas sensações eram as de um sonhador prestes a despertar. E a própria Londres era tão irreal quanto as terras que somem diante do sonhador, desaparecendo numa bruma viscosa, numa luz nebulosa. Era como se a fantasmagoria do tempo e do espaço dissolvesse ao seu redor, revelando alguma realidade mais crível ou outro sonho de espaço e tempo. Veio então, por fim, o dia em que ele sentou-se diante do cristal e não mais retornou como Poltregardis. Foi em dia em que Zum-Mesamalins, impetuosamente desconsiderando certos alertas malignos e portentosos, resolveu superar seu curioso medo de cair corporalmente no mundo visionário que contemplava, medo que até então o impedia de seguir muito o fluxo inverso do tempo. Ele deveria, repetia a si mesmo, conquistar esse medo, se quisesse ver e ler as tabuletas perdidas dos deuses. Havia contemplado apenas pouco mais que alguns fragmentos dos anos de Mutulan imediatamente posteriores aos anos contemporâneos de sua própria vida. E haviam ciclos inestimáveis entre esses anos e o princípio. Mais uma vez, diante de seu olhar, o cristal aprofundou-se imensuravelmente, mostrando cenas e acontecimentos que fluíam de maneira retrógrada. Mais uma vez as cifras mágicas da mesa escura saíram de seu campo de percepção, e as paredes feiticeiramente inscritas de sua câmara desfizeram-se como algo menos que um sonho. Mais uma vez ficou tonto de uma enorme vertigem, ao curvar-se diante do turbilhão e sorvedouro dos terríveis abismos de tempo naquele orbe que parecia um planeta. Sentindo medo, apesar de sua resolução, quase acabou por afastar-se. Mas observara e espreitara por tempo demais. Houve uma sensação de queda abissal, uma sucção como se de ventos inelutáveis, de redemoinhos que o esmagou através de visões instáveis e efêmeras de sua própria vida passada, até chegar a anos e dimensões pré-natais. Parecia suportar a agonia da dissolução invertida. E que não era mais um Mesamalins, o sábio e erudito observador do cristal, mas uma parte real do fluxo esquisitamente rápido que corria em reverso para reatingir o princípio. Pareceu viver inúmeras vidas, morrer miríades de mortes, esquecendo a cada vez a morte e a vida que aconteciam antes. Lutou como guerreiro em batalhas semilendárias. Foi uma criança brincando nas ruínas de alguma antiga cidade de Mutula. Foi um rei que reinava quando a cidade estava em seu ápice, o profeta que prevera sua construção e seu fim. Como uma mulher, chorou pelos mortos há muito falecidos, em necrópolis há muito em ruínas. Como um antigo mago, murmurou os feitiços rudimentares das primeiras feitiçarias. Como sacerdote de algum deus pré-humano, empunhou a adaga sacrificial em templo cavernas de pilares de basalto. Vida por vida, era por era, retraçou os longos e trôpegos ciclos através dos quais a hiperbórea ascendera da selvageria para a alta civilização. Tornou-se um bárbaro de alguma tribo troglodita, fugindo do gelo lento e torreado de uma prévia era glacial, invadindo terras iluminadas pelo fulgor rubicondo dos vulcões perpétuos. E então, após incomputáveis anos,
Não era mais um homem, mas uma fera similar a homem, vagando em florestas de samambaias e calamitas gigantes, ou construindo um ninho improvisado nos galhos de poderosas cicadáceas. Através de éons de sensação anterior, de luxúria e fome básicas, de terror e loucura aborígenes, havia alguém ou algo que retrocedia no tempo. A morte tornou-se nascimento e o nascimento era a morte. Numa lenta visão de mudança reversa, a terra pareceu derreter, e desfez-se das colinas e montanhas de seus estratos posteriores. O sol ficava sempre maior e mais quente sobre os pântanos fumegantes, que pululavam de vida grosseira, em meio a uma vegetação mais exuberante. E a coisa que havia sido Poltergeist, que havia sido Zumezamalinch, era parte de toda essa monstruosa involução. Voou com as asas de garras de um pterodátilo, nadou em mares tépidos com o volume vasto e comprido de um ictiosauro, urrou grosseiro com a garganta armadurada de algum bemote esquecido, urrando para a enorme lua que queimava em meio a névoas primordiais. Com o passar do tempo, após éons de brutalidade imemorial, tornou-se um dos homens-serpente perdidos, que preparavam suas cidades de Guinéice Negra e lutavam suas guerras venenosas no primeiro continente do mundo. Caminhou onduladamente em ruas pré-humanas, em estranhas criptas curvas. Espreitou as estrelas primevas do topo de torres altas e babélicas. Ajoelhou-se nas litanias sibilantes dos grandes ídolos serpentinos. Com o passar de anos e épocas da era ofídica, ele voltou a ser uma coisa que rastejava no limo, uma coisa que não havia ainda aprendido a pensar e sonhar e construir. E veio o tempo em que não havia mais continente, mas apenas um charco vasto e caótico, um mar de limo, sem limites ou horizontes, sem costas ou elevações, fervilhando no contorcer cego dos vapores amorfos. E então, no princípio cinzento da terra, a massa disforme que era o Bodhisattva repousava por entre o limo e os vapores. Sem cabeça, sem órgãos, sem membros, expelia de suas laterais lodosas, numa onda lenta e incessante, as formas ameboides que constituíam os arquétipos da vida terrena. Era algo horrível, se fosse possível apreender o horror. Algo repugnante, se houvesse alguém ali capaz de sentir repugnância. Perto dele, largadas ou lançadas na lama, estavam as poderosas tábulas de pedra minerada nas estrelas, onde estava escrita a inconcebível sabedoria dos deuses pré-mundanos. E para ali, para o objetivo de uma busca esquecida, foi atraída a coisa que havia sido ou que algum dia haveria de tornar-se Poltergeist e Zumezamalinch. Transformado numa salamandra amorfa do começo dos tempos, a coisa rastejava preguiçosa e indiferente sobre as decaídas tábulas dos deuses, e lutava e devorava cegamente outras crias de Bodhisattva. Quanto a Zumezamalinch e seu desaparecimento, não há menção em parte alguma, exceto naquele breve trecho do livro de Eibon. Quanto a Poltergeist, que também desaparecera, houve uma breve notícia em vários dos jornais londrinos. Ninguém parecia saber nada sobre o caso, ele desaparecera como se jamais houvesse existido. E o cristal, presume-se, também desaparecera. Ou pelo menos, ninguém o encontrou. O menino